Fala, meu povo, como é que vocês estão, meu time? Hoje, gestação, treinar durante a gravidez, o que pode, o que não pode. Vamos! Time, estamos grávidos, já é sabido para quem tá acompanhando a gente, é uma menina linda, Alice, e isso me fez querer estudar ainda mais a gestação. É um momento único, milagroso, que temos que ter muito cuidado para realizar atividade física. Mas, entretanto, porém, todavia, devemos treinar sim, e temos que tirar uma cultura de que gestante é doente, que não pode fazer nada, não pode carregar nada, é fraca. Não, pelo contrário, temos que treinar porque isso vai ajudar tanto a mamãe como o baby. Para isso eu achei um guia lindo e esse estudo foi feito ao redor do mundo todo. São 11 diretrizes. Médicos e profissionais da saúde, educação física, cientistas que estudam isso. São estudos desde 1990 até 2012. E dentro desse estudo foram feitas 11 diretrizes. Nessas 11 diretrizes, diversos países. Só um país se repetiu. 2 diretrizes eram dos Estados Unidos. E o restante, Japão, Noruega, Dinamarca, Canadá, etc. Vou colocar um gráfico na tela sobre atividades na gravidez que devemos evitar. Obviamente, 11 diretrizes, 10 países, eles muito raramente entraram em consenso. É muito difícil as 11 diretrizes baterem o martelo tanto para contra como a favor. Então é legal ver essas opiniões diversas, mas tem algumas coisinhas que o martelo foi batido total. E é isso que a gente tem que tomar atenção. Gráfico na tela. Abdominal ou trauma, pressão. Então, exercícios, atividades que o abdômen era pressionado ou tinha a chance de um trauma, de uma pancada. Então, exercícios que mais de 5 diretrizes descartaram e já não foi unanimidade. Altitude, bem legal e interessante. Permitiam atividades moderadas até 2.500 metros. Então eles colocaram um limite de altitude. Então se você quer subir morro com mais de 3.000 metros de altitude, não é interessante. E mesmo assim o martelo não foi batido. 5 diretrizes falaram para evitar. E quando essas diretrizes concordavam em evitar, eles colocavam um limite, e é esse limite em média de 2.500 metros, então pode praticar até 2.500 metros. Dá para ver 2 torres gêmeas ali, onde o martelo foi batido. Esportes de contato ou colisão e quedas ou esportes relacionados a quedas. Então, hipismo, exercícios que envolvam muita queda, que você tem que cair no chão, alguns tipos de luta, e a luta já envolve o contato, né? Dá para praticar atividade física com lutas? Eu falaria que sim. Claro que depende, vai depender muito da metodologia do professor. É óbvio que um professor não vai colocar luta para uma mulher gestante, luta com ele ali. Não, não dá. É um momento que ela pode fazer os movimentos, os exercícios, a parte aeróbica da luta. Não precisa só lutar especificamente. A luta é muito perigosa e não tem como nesse momento, porque isso envolveria impacto na barriguinha. Aqui entra o basquetebol, futebol, futsal, porque pode ter muito impacto. Já outros tipos de atividades, como atividades com excesso de calor corporal, 2 diretrizes não concordaram, excesso de estresse na articulação. A preocupação é que os ligamentos ficassem relaxados devido ao aumento dos níveis hormonais, tornando as articulações mais propensas a lesões. Isso foram os australianos e os canadenses. Já para levantar peso, carga pesada, apenas a diretriz norueguesa alertou para evitar cargas altas. Ou seja, dá para treinar um pouquinho mais pesado. Gestante não é doente. Apenas a norueguesa falou isso. Sedentarismo nunca. Opa, não é a hora. Mas colocaram que não é interessante fazer se a pessoa for sedentária, mas apenas uma diretriz. Deve treinar sim. O motivo para colocar que sedentária não pode treinar durante a gestação
é porque já não está habituada. É óbvio que se uma mamãe já vem treinando desde antes e ficou grávida, é muito mais fácil treinar, que é o caso da Ita. Ela está treinando quase normal. Tiramos algumas coisas, mas está lá, natação. Hoje a gente foi no CrossFit, claro que com todas as modificações necessárias, sem exagerar, mas é muito mais fácil para quem já tem uma vivência. E sedentário tem que fazer o quê? A mamãe sedentária tem que ser gradativo, como todo mundo começa degrau a degrau. É o que eu falo sempre, um degrau de cada vez. Para qualquer aluno, imagina para uma gestante. Houve um acordo mútuo entre as diretrizes de que a posição supinada, ou seja, barriga para cima, não é interessante para a gravidinha. E por quê? Exceto a França e a Espanha, alertaram contra atividade na posição supinada, deitado de costas. Então, abdominal com a barriga para cima, não. Supino no banco, não. Evitar. É só você trocar. Dá para fazer muita coisa sem estar deitado de barriga para cima. Até para dormir não é legal. Então, gravidinhas, dormir de ladinho. E tudo isso devido à chance da diminuição do débito cardíaco e hipotensão ortostática. Hipotensão ortostática nada mais é do que a manifestação da regulação anormal da pressão arterial, decorrente de várias condições. E a condição que a gente está falando é de barriguinha para cima, posição supinada. E tudo isso é causado pelo útero aumentado, né? Tá grande, tá nascendo um baby ali, tá crescendo. Porque isso pode obstruir o retorno venoso, retorno do sangue venoso, fluxo sanguíneo da aorta abdominal. E como resultado disso tudo, as diretrizes recomendam evitar a posição supina na atividade física após o primeiro trimestre, mais ou menos ali 15, 16 semanas. Muito bacana. Então, se você vê uma gravidinha com a barriga grande, de barriga para cima, por favor, fala não, veja esse vídeo aqui, ou fala você mesmo, não pode. Esses foram os exercícios para evitar. E aqui vão mais algumas indicações desse estudo. Tempo e duração do treino. Tirando a França, todos colocaram mais ou menos um tempo de duração e carga moderada ou intenso. Todas bateram o martelo que no mínimo 15 a 30 minutos 3 vezes por semana. Já a Dinamarca, no mínimo 30 minutos quando for treinar, moderadamente. O Japão, exercícios de 60 minutos de 2 a 3 vezes por semana. Você viu como que cada um age de um jeito? Então, vamos pela média, vamos pelo bom senso. E sobre a intensidade? A maioria concorda com moderado. Para vigorosa, é interessante para aquelas pessoas que têm vivência em treino vigoroso, treino intenso. Se você não fazia isso antes, para que fazer agora na gestação? Não precisa, né? Então, se você já treinava e você quer muito, pode fazer vigoroso. Mas é sempre bom ter aquele controle e é sempre bom ficar alerta com as indicações para parar a atividade física que eu vou falar daqui a pouco. Se tiver reloginho, trabalha numa frequência cardíaca ali de moderada para alta, ou use a sensação de esforço, de 0 a 20, quanto que tá o meu esforço? Trabalha ali entre 10 a 15 de esforço máximo, tem a escala de Borg, vou pôr na tela um desenho para vocês. Quando parar o treino, sinais e sintomas que você deve interromper. Tontura ou pré-síncope, perto de desmaiar, para, senta. Dispneia antes do exercício ou sangramento vaginal, alerta total para o movimento. 5 diretrizes alegaram para parar também. Quando você sentir dor abdominal ou nas costas, falta de ar excessivo ou líquido amniótico. Aí para. Uma curiosidade bacana, o Japão fala sobre o horário de treino. Foi a única diretriz que falou sobre isso. Entre 10 às 14 horas é o melhor momento para a gravidinha treinar. Sabemos que é um horário de herdeiro, mas se puder, faça. E por quê? É o momento do dia que há menos contrações uterinas, então é o melhor momento para ficar tranquilo. Acho que é o momento que o baby tá tranquilo, tá relax, após o almoço, a pestaninha dele. E o que não pode? Sedentarismo nunca, nem na gestação. Só se você não puder treinar por algum motivo que o médico vai te falar. Se você está com uma gravidez normal, sedentarismo nunca.